Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Torcedor Alvinegro. Antes de qualquer coisa, já vou te pedir. Se inscreva agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Isso é fundamental para você não perder nenhuma notícia bombástica. Nenhum bastidor quente, nenhum detalhe que pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro do nosso Botafogo. Aqui, cada informação é tratada como ouro, e você vai ter acesso a conteúdos que seguram até o último minuto. Então já se prepara, porque o que vamos trazer hoje é daqueles assuntos que fazem a torcida discutir sem parar. Mas vamos com calma. Você já deve ter visto nas manchetes. O empate do Botafogo contra o Grêmio, fora de casa, mexeu muito mais do que a tabela. Mexeu com a confiança da torcida, com os bastidores do elenco e até com a visão dos comentaristas que acompanham de perto o desempenho do Glorioso. Só que um detalhe chamou muita atenção e deixou os torcedores divididos. O comentarista André Lofredo, da TV Globo, soltou uma análise que pegou de surpresa até os mais otimistas. Para ele, o resultado que parecia frustrante, na verdade, foi algo muito maior do que parecia. E é sobre isso que vamos mergulhar agora. Porque um simples empate pode esconder um significado enorme para o Botafogo. Será que estamos diante de um ponto de virada na temporada? Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você entendeu esse jogo e o futuro imediato do nosso Fogão. O empate que dividiu opiniões. 1-1 no placar. Para muita gente, resultado comum. Mas para o torcedor do Botafogo, que sonha alto no Campeonato Brasileiro, esse empate contra o Grêmio trouxe uma sensação de frustração. Afinal, o time saiu na frente, parecia controlar o jogo, e acabou cedendo o empate em uma cobrança de pênalti. O torcedor ficou com aquele gosto amargo na boca. Parecia que a vitória estava encaminhada, mas o VAR entrou em ação, o juiz apontou a marca da cal e o resultado escapou. A revolta tomou conta das redes sociais. Mais 2 pontos jogados fora, disseram alguns. Não dá para ser campeão empatando assim, gritaram outros. Só que Lofredo trouxe uma visão completamente diferente. Para ele, o empate foi bom. Sim, bom. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. A análise de Lofredo. Durante o programa Bom Dia Rio, da TV Globo, Lofredo foi direto. O torcedor pode até reclamar, pode parecer que não, mas esse empate foi um bom resultado para o Botafogo. E qual foi o argumento dele? Primeiro, os desfalques. O time entrou em campo sem poder contar com várias peças importantes. O banco de reservas estava recheado de garotos da base. Em um jogo pesado, contra um adversário duro, em Porto Alegre, isso faz toda a diferença. Logo no começo, o Botafogo ainda perdeu Alex Telles por lesão. Ou seja, mais um titular indo embora. Quem entrou? Cuiabano. E não é que o ex-grêmio deixou sua marca no jogo? Foi dele a jogada que resultou no gol do Botafogo. A lei do ex bateu forte em Porto Alegre. Outro destaque foi o goleiro Léo Link. Seguro, confiante, deu tranquilidade em momentos de pressão. Se o Grêmio tentou apertar no final, o Botafogo soube segurar. O empate, nas palavras de Lofredo, foi um resultado de sobrevivência. E, dadas as circunstâncias, sobreviveu bem. O valor de um ponto fora de casa. Muita gente esquece, mas jogar em Porto Alegre nunca é fácil. O Grêmio, mesmo em má fase, costuma se agigantar na arena. E o Botafogo, com elenco esvaziado, conseguiu arrancar um ponto importante. Lofredo foi enfático. Foi empate, mas pelas condições, valeu como vitória. Essa frase resume bem a análise dele. Não é só o placar que conta, mas o contexto. E o contexto, neste caso, era desfavorável ao Botafogo. O que isso significa para a tabela? Com o empate, o Botafogo chegou a 40 pontos. Não é pouco. Ainda está firme na briga pela parte de cima da tabela, com condições reais de disputar títulos, no mínimo, garantir uma vaga direta para a Libertadores. Mas o detalhe é outro. Esse ponto pode fazer toda a diferença lá na frente. Campeonatos são decididos em pequenos detalhes. Às vezes, o título ou a vaga para a Libertadores vem justamente por causa de um empate arrancado fora de casa em condições adversas. Será que esse ponto contra o Grêmio vai ser lembrado como um dos grandes momentos da campanha do Botafogo? O suspense nos bastidores. E aqui entra uma parte que pouca gente percebeu. Nos bastidores, o empate também trouxe reflexos importantes. O elenco, mesmo desfalcado, mostrou união. Os jovens da base que entraram em campo sentiram o peso, mas também ganharam confiança.
Há quem diga que esse jogo pode ter marcado o início de uma nova fase no vestiário. Mais espaço para a base, mais responsabilidade para quem antes era apenas coadjuvante. E quando isso acontece, o clube ganha em profundidade de elenco. E não para por aí. A diretoria já começou a analisar com calma a situação de alguns jogadores lesionados. O departamento médico trabalha intensamente para devolver força ao elenco. O recado é claro. Se o Botafogo sobreviveu em Porto Alegre, pode ir ainda mais longe quando estiver completo. O próximo capítulo. Fluminense no Maracanã. O próximo jogo é contra o Fluminense, no Maracanã. Rivalidade carioca, pressão máxima. E uma torcida que já espera uma resposta. Esse clássico vai ser um divisor de águas. Se o Botafogo vencer, a narrativa muda completamente. O empate contra o Grêmio passa a ser visto como um ponto de construção, um alicerce para a retomada de vitórias. Mas se o resultado for negativo, a cobrança vai aumentar. A torcida, que já ficou irritada em Porto Alegre, pode perder a paciência. É nesse fio de suspense que o Botafogo caminha. E é por isso que a fala de Loffredo ganhou tanta repercussão. Uma visão que muda tudo. No fim das contas, a declaração de Loffredo não foi apenas uma análise de jogo. Foi um convite para olhar o Botafogo de outra forma. Em vez de lamentar os pontos perdidos, valorizar os pontos conquistados. Será que o torcedor está preparado para essa mudança de perspectiva? Será que dá para aceitar que, às vezes, o empate é mais valioso do que parece? Essa é a grande reflexão que fica. Conclusão. Torcedor alvinegro. O que vimos em Porto Alegre não foi apenas um jogo de futebol. Foi um retrato das dificuldades, da superação e da resiliência de um Botafogo que, mesmo desfalcado, mostrou força. E quando um comentarista experiente como André Loffredo diz que o empate foi bom, vale a pena escutar. Porque talvez estejamos diante de um daqueles momentos que, no futuro, serão lembrados como decisivos. Agora eu quero saber de você. Concorda com Loffredo? Para você, o empate foi bom ou ruim para o Botafogo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate vai longe. E claro, não se esqueça. Se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe cada detalhe dessa caminhada do Botafogo. Porque aqui você vai estar sempre por dentro das notícias mais quentes, dos bastidores mais curiosos e das análises mais completas sobre o Glorioso. O jogo contra o Grêmio já ficou para trás, mas o impacto dele pode estar apenas começando. E você vai acompanhar cada passo dessa história aqui com a gente.